Cara, eu não sou muito fã de largar a competição. Eu acho que, assim, você tem que entender quantas partidas você vai fazer na temporada. O Vasco vai fazer, digamos, 70. Aí tem para mais ou para menos, porque pode ir longe na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Mas, em suma, não vai fugir. Entre 65 e 75, talvez. Então, assim, a questão para mim é você preparar os jogadores sempre para o próximo jogo. Entendeu qual é? E aí, claro, você se esforçar para ter momentos em que você pode se dar o luxo de poupar todo mundo. O que eu quero dizer? Contra o Operário, jogo de ida, lá, 1-1, o Vasco usando o time titular. Se o Vasco tivesse metido um 3-0 naquele jogo, já quase que resolvendo a classificatória ali, o jogo da volta de São Januário, nunca que o Operário a gente iria imaginar que iria fazer 3 gols no Vasco, até eles talvez fossem tirar um pouco o pé do acelerador, pensando na Série B, o Vasco poderia se dar o luxo de poupar. Só que não, o Vasco vai lá e empata um jogo 1-1 e deixa o adversário completamente vivo na competição. Então o Vasco vai ter que usar o time titular no jogo da volta. Então, assim, praticamente todos os jogos desse ano, daqui pra frente, o Vasco vai precisar usar o time titular. Então, sabendo que não dá para usar o time titular em todas as partidas, você tem que saber dosar, saber quando dosar. Se o jogador estiver chegando no limite, por exemplo, o Lucas Piton, ele foi poupado lá contra o Cruzeiro, tava, porra, fisicamente devia estar muito mal, porque ele tava com 16 jogos seguidos. Isso não existe. Não existe. Isso aí ele devia estar à beira de uma lesão. E aí poupa contra o Cruzeiro, beleza, aí logo depois ele volta. Então, assim, você tem que ir poupando aos poucos, tem que entender, e a gente não tá lá dentro para saber como que é a fisiologia desses jogadores, para saber quantos por cento o músculo de tal jogador tá estourado ou prestes a estourar. A gente não tem essas informações. E o Vasco também não é muito bom em informar, né? O Vasco no máximo informa ali que fulano tá em período de transição. Porra, caralho, coisa mais vaga possível. Fulano se machucou, tá em transição. Ah, beleza, tá bom. Quer deixar dessa maneira, ok.